Fala, meu povo bonito! Todo mundo bem? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai começar o Escurecendo, falando sobre um livro extremamente relevante para a área que eu trabalho e que a gente foi falando e aquecendo vocês ao longo da semana. O Escurecendo de hoje vai falar sobre o livro Luta Antimanicomial e Feminismos, discussões de gênero, raça e classe para a reforma psiquiátrica brasileira. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho importante falar sobre a reforma psiquiátrica brasileira de uma forma bem resumida, porque a gente que trabalha com saúde mental, às vezes a gente acha que todo mundo sabe o que foi a reforma psiquiátrica, o que está sendo a reforma psiquiátrica e o que é que a gente precisa avançar neste momento. Então, a reforma psiquiátrica, ela foi um movimento político, social e das famílias, principalmente, dos usuários dos serviços de saúde mental, que lutaram e muito para conseguir que a gente mudasse, a nível federal, o modelo de cuidado ofertado às pessoas com sofrimento mental aqui no Brasil. Então, anteriormente à reforma psiquiátrica, o modelo de cuidado ele era asilar, era manicomial. Então, alguém era considerado louco, ou tinha comportamentos diferentes, ou se prostituía, ou era vadio, bota no manicômio. É lá que essas pessoas vão ficar. Então a gente costuma brincar que no manicômio tinha de tudo, inclusive doido. Mas que não necessariamente eram pessoas em sofrimento mental. Normalmente o manicômio ele era usado, e foi muito usado, para enclausurar, asilar pessoas que fugiam da norma vigente. Pessoas que eram consideradas desviantes. Então esse é um ponto importante do manicômio para a gente pensar, para poder refletir um pouco sobre a reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica, em contrapartida, ela busca o cuidado no território. Ela se pauta na reabilitação psicossocial. Então a gente preza pelo cuidado no território, perto da família, na atenção básica, para que essa pessoa não desvincule e não se institucionalize por meio das normas de uma instituição total como um hospital psiquiátrico. Então a ideia da reabilitação psicossocial é construir uma sociedade em que nós possamos conviver com essas pessoas. Então a gente precisa mudar a nossa cultura, um pouco da nossa forma de estar no mundo, a saúde precisa mudar, então é um paradigma novo de cuidado. E é por isso que a gente está falando da reforma psiquiátrica. Esse movimento aconteceu lá por volta dos anos 80, já faz 30 anos que a gente tem esses avanços, mas agora a gente precisa avançar um pouquinho mais. E eu acho que é nesse ponto que o livro tem muito a contribuir. E o ponto que eu acho que foi principal no livro todo, mas que também me chamou mais atenção, é sobre o lugar da mulher na reforma psiquiátrica e no cuidado de saúde mental. Vocês devem estar cansados de saber, quem me conhece, que eu sempre luto e lutarei pelas mulheres. E como profissional de saúde que trabalha com saúde mental, a gente percebe sim algumas diferenças na forma do sofrer quando há o adoecimento mental entre homens e mulheres. Mas o que fica mais evidente é a forma como eles são tratados e a forma como são cobrados socialmente. O livro ele vai trazendo uma narrativa que vai mostrando pra gente o quanto, e isso é muito difícil da gente perceber se não ficar o tempo todo muito atento, muito reflexivo sobre os próprios atos enquanto profissional. O quanto a gente foi ensinado a fazer uma avaliação em saúde muito pautada pelo machismo, pelo racismo, pelo classismo e pela misoginia. Então, quando o manicômio ele era ativo, por exemplo, muitas pessoas foram internadas porque eram lésbicas, porque eram travesti, né? Porque eram travestis, porque se identificavam transexuais. Inclusive, a gente tinha até pouco tempo atrás um CID para transexualidade, que era nomeado disforia de gênero. Então, as questões de gênero apareciam muito e aparecem até hoje nas nossas avaliações, na forma como a gente conduz o caso. E essa é a problemática que o livro vem tratar. Eu acho que esse é o pano de fundo, né? Porque
A gente sabe que as mulheres, elas sofrem de uma forma diferente, tanto pelo lugar social que elas ocupam, como pelas cobranças que a gente geralmente recebe enquanto vai crescendo como mulher. Mas o livro ele vai trazendo dados, e isso é mais relevante, dados atualizados, pesquisas relevantes, contribuições excelentes para a comunidade e para a academia. Então, o que eu acho que a gente pode trazer de importante, de reflexão desse livro, né, assim, que me fez pensar muito, é o quanto a gente ainda não avançou do ponto de cuidado para as mulheres. A gente patologiza mais as mulheres. A gente, quando vai avaliar, avalia atividades cotidianas diferentes entre mulheres e homens. E às vezes são avaliações e formas de cuidado que coloca a pessoa numa caixinha e não considera o todo, né? Não considera a sociedade, não considera os tensionamentos entre as forças e os poderes que estão operando ali. E eu acho que essa foi uma das principais reflexões que o livro foi me trazendo, sabe? Eu particularmente, mesmo sendo defensora, mesmo acreditando no defensora das mulheres, né, assim, sempre fortaleço outras mulheres, eu gosto de me identificar como uma mulher que ajuda outras mulheres e propicia que elas cresçam também. Foi muito estranho quando eu fui lendo um livro feito por mulheres para profissionais, usuários, né, pessoas que estão aí na luta pela reforma psiquiátrica brasileira. E eu falei, gente, mas realmente esse tipo de coisa ainda acontece. Sabe quando você fala, como assim? Eu também faço esse tipo de coisa, né, assim? Então eu acho que é uma leitura extremamente importante para a gente se refletir, para a gente olhar para a gente mesmo, para a nossa prática como profissional de saúde e falar, opa, pera lá, eu estou de fato fazendo uma clínica realmente antirracista, antimachista, anti todas as coisas que a gente sabe que não é o ideal? Ou eu estou a serviço desse poder aí invisível? Porque é uma reflexão que faz a gente se reposicionar, né? Que você fala, não, peraí, ou eu vou ficar quietinho e vou continuar a serviço dos poderes que estão aí circulando, a branquitude é um deles, ou não. Eu vou tentar me reposicionar frente à minha clínica e afinar essa escuta para ser menos machista, menos classista, menos racista. Então eu acho que o livro me fez ficar atenta com isso, e eu acho que as pessoas que trabalham com saúde mental, que estão aqui acompanhando essa página, que se interessarem, eu indico. É um livro que faz a gente pensar em muito na nossa prática. Acho que é isso que eu pude compartilhar com vocês, do que eu consegui. E se tiver outras coisas que o livro me fez pensar, eu volto a gravar outro vídeo sobre ele aqui sim. Pode deixar. Bom sábado para vocês. Tchauzinho.